Chrollo está tentando conseguir uma super habilidade para se vingar do Rei Sokka, mas para isso ele precisa roubar os 3 tesouros mais importantes do Império de Kakin. Tesouros esses que são responsáveis pela criação da Guerra de Sucessão. Definitivamente executar essa missão parece uma tarefa impossível. Olha aí o cheirinho de morte do Chrollo. E na minha opinião tem apenas uma forma do Chrollo sair vivo de tudo isso. O problema é que essa forma é ainda mais assustadora do que ele acabar morrendo, e eu vou te explicar no vídeo de hoje. Bom, primeiro de tudo vamos entender um pouco melhor o que o Chrollo está fazendo. Ele está atrás de uma super habilidade para derrotar o Hisoka. O problema aqui é que ele está pegando um poder para derrotar outra pessoa, o que significa que essa pessoa que ele está procurando talvez não seja tão forte assim. Ela tem uma boa habilidade, mas ela em si talvez não seja tão poderosa, uma boa lutadora, porque senão não teria sentido. Não teria sentido o Chrollo ir lá batalhar com alguém que seja mais forte do que o Hisoka para depois matar o Hisoka. Ele tentaria ir de cara pro Hisoka, coisa que ele não está fazendo. Então, a expectativa aqui é que conseguir essa habilidade, que apesar de ser muito boa, não seja de uma pessoa muito boa. E aí facilite as coisas pro Chrollo. Contudo, ainda tem muita coisa mal explicada nesse plano. Porque no último capítulo a gente viu que ele está utilizando uma outra habilidade roubada para procurar uma pessoa. Muita gente está crendo que essa pessoa que ele esteja procurando seja essa pessoa que ele queira roubar esse poder. Mas provavelmente não é, porque ele precisa roubar primeiro os tesouros nacionais para depois roubar o poder dessa pessoa. É uma habilidade tão boa que ele não consegue roubar esse poder sem antes roubar esses tesouros do Império de Kakin. Então não tem sentido em ele encontrar essa pessoa antes, porque aí ele não poderia roubar a habilidade dela. Então tem um passo a passo para seguir. Sendo assim, ainda tem muita coisa mal explicada nesse plano. Se ele está procurando uma pessoa e não é essa pessoa que ele quer roubar os poderes, talvez seja um outro personagem que ajude o Chrollo a roubar os tesouros do Império de Kakin. Ou talvez a pessoa que ele queira roubar essa habilidade seja um conhecido dele, quem sabe, não é mesmo? Mas ainda assim é fato que ainda falta a gente entender muita coisa do plano do Chrollo. Mas apesar da gente ainda estar nas escuras, tem uma coisa que a gente entendeu. Ele não tem medo de arriscar sua vida para concluir esse plano. E isso é muito bom, porque Hunters que tem muito medo de se arriscar, de fazer coisas perigosas, geralmente não evoluem tanto. E o Chrollo já demonstrou que tem zero medo. Ele vai lá de cara em uma missão quase impossível, e isso com certeza, se ele for bem sucedido, vai evoluir a habilidade do Chrollo, vai fazer com que ele ganhe um patamar a mais em seu nível de poder. Assim como o Hisoka também evoluiu depois da luta que ele teve contra o Chrollo. Ele conseguiu melhorar a sua habilidade por resistir aos poderes do Chrollo. Então o Chrollo também está procurando evoluir os seus próprios poderes, colocando a sua vida em risco. Só que mesmo assim, a gente viu que ele tem ao menos uma coisa que ele se importa de fato, e é a aranha. Chrollo está bem em morrer porque ele acredita que a sua maior arte, sua maior obra-prima vai continuar mesmo sem ele, que é a Genei Ryodan, a aranha. O problema aqui é que provavelmente não vai. Apesar de ser um dos grupos mais fortes de toda a história de Hunter x Hunter e ser quase impossível você conseguir derrotar a aranha se encará-lo como um grupo, se você encarar essas pessoas separadamente, aí sim dá pra matar a aranha, coisa que até mesmo o Hisoka já provou e que ele está tentando fazer. Apesar de serem todos bandidos e assassinos, eles são amigos de infância, na maioria deles. E isso faz com que eles consigam trabalhar muito bem em equipe. Cada um deles é muito forte. Trabalhando junto, então, porra, é quase impossível de você derrotar a aranha. Mas o próprio Chrollo está dividindo ela. O Chrollo quer resolver as coisas sozinho, quer matar o Hisoka sozinho porque ele vê que foi uma falha dele. Então ele está trabalhando sozinho, o que deixa a aranha sem um líder. Depois disso, ele separou a aranha em vários grupos para vários andares. Então cada personagem está trabalhando com um grupo pequeno. E agora a gente viu também que o próprio Nobunaga se afastou do seu grupo. A gente já tinha um grupo de 3 pessoas, agora a gente tem um grupo de uma pessoa só e um outro de
duas pessoas. Então, cada vez mais, eles estão se separando e ficando cada vez mais fracos. Para piorar tudo isso, o Bolonenov fez uma cagada enorme e ele vai colocar a família Shiryu contra a própria Genei Ryodan. Então, além dos Neili, que a Genei Ryodan já ia enfrentar mesmo, agora provavelmente eles vão ter que enfrentar também uma outra máfia. Então a situação está complicando cada vez mais. Cada membro vai ter que lutar contra várias outras pessoas que também utilizam NEM, provavelmente sozinhas. E isso pode significar o fim da aranha. Tá, Lucas, mas você está se desviando. Esse vídeo não era para falar e explicar qual é a única forma do Chrollo continuar vivo? Então é justamente isso. Vai depender da maldade que o próprio Togashi tem com o Chrollo. Porque a única forma que eu vejo do Chrollo continuar vivo é ele perdendo a única coisa que ele se importa: a aranha. O Chrollo a gente já viu que é alguém que não tem escrúpulo e que ele vai dar de cara com o perigo sem medo da morte. Porém, ele tem medo de que a aranha acabe desaparecendo. Isso é a única coisa que ele se importa. Então a única forma do Chrollo sair vivo disso daqui é ele perdendo a única coisa com que ele se importa: a aranha. E esse passo a passo que o Togashi está nos mostrando parece ser justamente o fim da aranha. Cada membro provavelmente vai ser derrotado de uma forma, ou pelo Hisoka, ou até mesmo por toda a máfia, que é um bando de gente, tá? Não é somente o Hiring ou algum outro personagem do Neili, não são somente essas pessoas, mas são várias pessoas que vão agora contra os Genei Ryodan. E perdendo a aranha, o Chrollo vai entrar de fato no seu desespero, vai perder todos os seus objetivos de vida e aí pode ser um final para o Chrollo pior do que a própria morte. Sendo esse provavelmente o único desfecho que eu vejo do Chrollo permanecer vivo, que não é uma pessoa boa, tá? Apesar de eu gostar bastante desse personagem, ele é um vilão, pô, ele é um assassino, é um ladrão. Então esse poderia ser o final que o Togashi esteja planejando para o Chrollo. E digo mais, tá? Se a aranha for morta antes do Chrollo lutar contra o Hisoka, talvez ele até mesmo perca a sua motivação. Ele está fazendo isso para vingar a morte de um amigo de infância. Se ele não tiver mais nenhum outro amigo, talvez ele perca a motivação da sua vingança e deixe para lá. Talvez ele até mesmo consiga o poder necessário para matar o Hisoka, mas não tenha mais vontade de lutar contra o Hisoka, porque todo mundo já se foi, então não tem mais motivo para ele lutar, e aí ele vai ficar depressivo em algum canto. Mas diga aqui nos comentários, esse é o final que você espera pro Chrollo ou você imagina alguma outra coisa? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. No mais, agradeço por você ter visto até agora e também se inscrito no canal, né? Espero que você tenha se inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!